para sua família. Ó Deus, cada mão erguida nessa noite é um pedido ao Senhor de paz. Paz nessa casa, paz neste lar, paz nesta família, paz nesse relacionamento, paz, ó Deus, com os filhos, paz na vida dos vizinhos, ó Deus. Este vizinho que muitas vezes traz até mesmo incômodo, ó Deus, para esta pessoa, mas a nossa boca não foi levantada para amaldiçoar. Nós abençoamos o vizinho da direita, da esquerda, nós abençoamos a nossa rua, abençoamos o nosso bairro, a nossa casa que é Serra, o estado do Espírito Santo, este lar onde o Senhor nos plantou. Nós abençoamos com paz a nossa nação, em nome de Jesus. Quem recebe essa paz, aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte. Por trás dessa máscara tem um adorador, pode adorar mesmo. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus, nesse culto de missões eu quero ministrar uma palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração. Abra então a Bíblia comigo no profeta Isaías, mas não é aí que eu vou pregar. Eu quero te dar o norte. Vai em Isaías, depois vai andando, vai em Ezequiel, vai em Lamentações, até você encontrar um profeta menor que se chama Jonas. Então já dei a dica. Vai aí, encontra Isaías, vai folheando a sua Bíblia, encontra aí Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, vai encontrando aí Daniel, até você encontrar os profetas menores. E eu quero falar de Jonas. Não é menor pelo pouco que ele profetizou ou alguma coisa assim, mas pelo tamanho do livro. Então, Jonas, capítulo de número 1. Enquanto você abre, que tal você dar glória a Deus porque você está vivo, porque você está de pé, porque a vida é um presente maravilhoso do Senhor, porque você pode cultuar aqui nessa noite. Então, que nada impeça você de dar glória ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Jonas, livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1. Nós estamos no culto de missões, e eu entendo que você e eu recebemos uma missão. Por isso somos chamados de missionários. Amém? Quantos missionários eu tenho aqui nessa noite? Deixa eu ver. Não seja tímido, vou repetir. Quem aqui recebeu uma missão de Deus? Uma missão de Deus para a sua vida? Me dá um sinal aí. Amém. Olha os missionários que estão aqui nessa noite. E nós missionários não fomos chamados para ficar dentro. Quem entende, diga amém. Nós missionários fomos chamados para estar fora. Quem entende, diga glória a Deus. Fala, eu não fui chamado para ficar só dentro. Fala, eu não fui chamado para ficar só aqui dentro. Pode apontar o dedinho assim, ó. Eu não fui chamado só para ficar aqui dentro. Você foi chamado para ir lá para fora. Diga amém. Aqui você se enche, lá fora você se derrama. Aqui você busca, você recebe, lá fora você dá. Amém? É por isso que nós somos missionários. E aí, nós vamos falar de um missionário agora. E esse missionário se chama Jonas, capítulo 1. E nós vamos ler aí do versículo de 1 até o 5. Acompanhe comigo. Se você achou, diga graças a Deus. Então vamos lá. Veio a palavra, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Misericórdia, né? Para fugir para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nesse navio para fugir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, letra minúscula, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente.
mente. Amém? Amém ou misericórdia? Nesse momento aqui é uma misericórdia, né? Mas amém pela palavra de Deus. Pode assentar dando glória ao Senhor. É importante que você chame a presença de Deus para este lugar. Quando você chama a presença de Deus, o Espírito te ajuda. O Espírito, ele ministra ao seu coração. E nós não estamos aqui para ser ministrados por não outro que não seja o poderoso Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Eu quero dar um nome a esta palavra, até porque ela será pregada na célula, ela será ministrada pelos líderes, e as ruas, as casas, os lares de Planalto Serrano será invadido por esta palavra, a palavra poderosa do nosso Deus. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Quem participa de uma célula, dá um sinal aí, porque essa semana essa palavra vai arder mais ainda no seu coração. E eu quero dizer assim, dando um título para essa palavra: para de adiar o seu propósito. Olha para o seu irmão, mesmo por trás da máscara, dá uma piscadinha para ele, porque o olho está falando mais do que a boca dessa vez, né? Pode falar aí, fala com ele: para de adiar o seu propósito, irmão, por favor. Olhe para essa pessoa aí, quem sabe ela não vai me ouvir, mas vai ouvir você que é profeta aqui. Olha para ela e fala: para de adiar o seu propósito, irmão. Para de complicar a sua vida. Para de dar voltas em torno de si mesmo. Para de chamar tempestades para a sua vida. Nós vamos ver aqui nesse texto que não havia tempestade naquele mar até que alguém que estava fugindo, adiando o propósito de Deus, aparece no cenário desse barco. Eu quero te dizer que Deus, Ele chamou Jonas. Ele chamou o profeta Jonas e deu um encargo para ele. Deu uma missão para Jonas. Irmãos, esse deve ser o seu sentimento todos os dias. Essa deve ser a sua preocupação todas as manhãs que você acordar. Pense nisso. Deus me chamou, Deus me comissionou, Deus me deu uma ordem, Deus me mandou fazer algo para Ele. Isso deve te incomodar, isso deve te preocupar todos os dias. Porque quando você sai de dentro da sua casa, quando você parte para o seu trabalho, a comissão, o chamado de Deus está indo com você. Quando você trabalha em casa, é uma dona de casa, é uma mulher, é um homem que talvez está desempregado por algum motivo, você não tem saído para trabalhar, mesmo dentro da sua casa, lembre-se de algo: há um chamado sobre a sua vida, há uma comissão de Deus ardendo sobre a sua cabeça. E aqui Deus, Ele chama Jonas e dá uma missão para Jonas. Jonas recebe esta missão. E deixa eu te dizer, assim como Deus chamou a Jonas, Ele chamou cada um de vocês que está sentado nessa cadeira. E a sua resposta qual é? Me deixa ver um sinal. Qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Deus, Ele deu a Jonas o encargo de falar para uma cidade. E eu quero te mostrar o porquê da resistência de Jonas. Eu quero te mostrar qual foi o motivo pelo qual Jonas tentou. Fala aí comigo, tentou fugir de Deus, porque de Deus ninguém foge, do chamado ninguém foge. Nós vamos ver em Gênesis no capítulo 10 um homem chamado Nimrod. A Bíblia diz que esse homem Nimrod, ele cresceu muito em força, em poder. Era um homem valente, era um homem guerreiro, era um homem caçador. E este homem Nimrod, ele estabeleceu a cidade de Nínive. Nínive foi edificada por Nimrod. E este homem, que era muito poderoso, muito forte, ele transferiu o seu DNA para aquela cidade. Presta atenção nisso, porque nós aprendemos, recebemos o DNA de Cristo. Quem recebeu, diga glória a Deus. E agora nós temos o encargo de transferir o nosso DNA para outras pessoas, quando Jesus disse: ide, fazei discípulos de toda a terra. Diga glória a Deus. Então esta cidade herdou o DNA do seu fundador, o DNA do seu criador. E Nínive era uma cidade extremamente violenta. Os ninivitas
violentos, eles eram guerreiros, eles eram um povo de poucos amigos, eles eram inimigos de Israel, eles eram aqueles carnificidas que matavam os seus inimigos, cortavam o pescoço, expunham o pescoço, a cabeça dos inimigos, cortavam os dedos dos inimigos. Nínive tinha uma fama terrível. E a primeira coisa que impediu Jonas, logo de pronto, de obedecer à voz de Deus foi o medo. O medo nos impede de cumprir o propósito de Deus. O medo nos impede de avançar no propósito de Deus. O medo nos impede de avançar no chamado de Deus. Olha só, era como se hoje o Senhor falasse com você: olha aqui o Everton, eu quero que você vá lá na Cracolândia, lá no meio dos viciados, dos violentos, dos drogados, e eu quero que você vá lá falar do meu nome. É como se Deus falasse hoje assim com você: olha, levanta daí e vai lá no chefe do bairro. Todo mundo sabe que todo bairro tem chefe, todo mundo sabe disso. Você vai lá na barba do chefe do bairro e fala: olha, Jesus mandou te dizer que você está errado, se converte, muda de vida, Jesus te ama. Ninguém pode dar um amém agora? Vai lá e põe o dedo no nariz dele com amor e fala: olha, Jesus te ama, Jesus está te chamando, aceita Jesus e muda de vida. E foi mais ou menos isso. Jonas recebeu o encargo de ir no meio de um povo violento, e obviamente que muitos têm medo. Mas deixa eu te dizer algo: se Jesus te mandou, é porque Ele já foi na frente. Se Jesus nos mandou, é porque Ele já foi na frente. Se Jesus nos mandou, é porque Ele já conhece o final da história. Ele já garantiu a vitória. Quando Jesus nos chama, Ele garante a vitória. Você, líder de célula, Jesus estabeleceu nessa célula porque Ele já está garantindo a vitória. Talvez você não está vendo nada agora, mas espere algo. Na eternidade você será coroado, você será recompensado, você será lembrado, você receberá uma coroa. Talvez agora não está muito do jeito que você imagina, mas as coisas de Deus são mistério. Não é o que se vê, é o que cremos, é o que aprendemos, é o que sabemos, e Deus irá nos recompensar. E ele teve medo porque esse povo era um povo violento. Era como que se Deus nos mandasse agora no meio dos piores marginais, assassinos, nas pessoas mais violentas. Medo, mas deixa eu te dizer, quando há uma promessa, quando há uma direção, quando há uma... Agora vai sem medo. O seu general é Cristo. O seu general vai garantir a sua vitória. O seu Deus vai te coroar de vitória, não importa o tamanho do desafio. Mas existia também dentro de Jonas um senso de justiça, porque Nínive era muito má. Era um povo pagão, idólatra. Era um povo que tinha manchado o nome da história com muito sangue. E havia dentro de Jonas um senso de justiça. Dizia: eu não vou lá pregar para aquele povo, não vou não, eles são muito maus, eles não merecem o amor de Deus, não. Eles não merecem o amor de Deus, não vou não. Porque eu sei que se eu pregar e se eles se arrepender, Deus terá misericórdia deles. Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas sabia que o amor de Deus é grande, é bondoso. Meu irmão, Deus tem tido misericórdia da tua vida. Deus tem tido paciência com a tua vida. Deus tem te amado muito mais que você merece. Deus tem me amado muito mais do que eu mereço. E muitas vezes existe em nós um senso de justiça humana dizendo: ah não, aquela pessoa não merece. Quantos falaram a seu respeito? Fulano que fazia isso, e agora é crente. Quantas pessoas falaram isso de você? Aquela pessoa que fazia aquilo, agora está na igreja, está com a Bíblia debaixo do braço. Muitas pessoas faziam esse juízo de você, mas não se engane. Quando nós assistimos na televisão uma pessoa que fez o mal para uma criança, quando nós assistimos na televisão um homem que fez mal a uma mulher, que machucou, que cortou, que esquartejou, nós também sentimos esse senso de justiça, nós também ficamos irados. Mas eu posso te lembrar uma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que se arrependa, para que todo aquele que nele crê. Deus ama essas pessoas.
não ama o seu pecado, não ama a sua prática, mas não foi em vão que ele derramou todo o seu sangue por toda a humanidade, e isso está incluído todo mundo, ele ama todo mundo. E é com esse senso que eu devo pregar, é com esse senso que eu tenho que abordar as pessoas. Onde abundou o pecado, Paulo escreve, superabundou a graça de Deus. Quanto mais complicada a pessoa, mais Deus ama. Quanto mais pecado ela tem, maior a graça. Quanto maior o nível de pecado, maior o nível de amor, porque a graça é maior, a graça é abundante. E Jonas tinha um senso de justiça própria. Ele não olhou para si mesmo, ele já estava errando em não querer ir. E agora ele fala, como é que eu vou pregar para esse povo perverso? Primeiro, ele estava com medo de ser cortado a cabeça dele. Segundo, ele estava pensando, se eu pregar eles se arrepender, eles não merecem o amor de Deus, eles não merecem ser amados. Deixa eu te dizer, todo mundo merece. Tanto ele morreu por todo mundo. Levanta sua mão agora. Talvez você foi tomado por esse senso de justiça humana. Talvez você viu alguma coisa, ficou revoltado e pensou, merecia morrer, merecia ir para o inferno. Não pense isso, missionário. Levante sua mão, recite essa palavra comigo, porque Deus amou o mundo. Vai recitando, você sabe, vai recitando. Continua recitando, continua. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Oh, querido, todo aquele, as pessoas merecem, elas são alvo do amor de Deus. Eu não mereço, você não merece, mas o Senhor me amou e te amou. Você pode aplaudir o Senhor, porque um dia Ele nos amou, mesmo sem a gente merecer. Aleluia. E desse modo então Jonas, ele se dispõe sim, mas ele se dispõe a fugir. Ele levanta e ele se dispõe para fugir, dada a dificuldade da missão que ele recebeu, dado o medo que ele tinha e dado o senso de justiça própria que estava sobre ele. E agora ele colocou isso como desculpa. E deixa eu dizer, irmão, quantas desculpas pessoas têm dado para não fazer a obra de Deus? Quantas desculpas você tem dado para não fazer a obra, para não cumprir o chamado, para não se compromissar com alguma coisa, para não se envolver com alguma coisa? Quantas desculpas você tem dado? Muitos falam, eu não vou fazer por causa do meu marido, eu não vou fazer por causa da minha esposa, eu não vou fazer por causa da minha mãe, do meu pai, eu não vou fazer por causa do meu trabalho, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Quantos falam, eu não vou para Jesus porque eu não consigo largar o cigarro, eu não vou para Jesus porque eu não consigo largar a bebida, a vida errada, eu não vou para Jesus porque a carne é fraca. Quantas desculpas as pessoas têm dado para vir para Jesus, e quantas desculpas nós temos dado para não ir atrás delas. Mas deixa eu te dizer, Deus não vai aceitar nenhuma desculpa, porque tudo que você apresentar diante dele, ele tem uma resposta, ele tem uma solução. Se é alguma coisa que atrapalha, lá onde você está, tem muita gente precisando te ouvir. Lá onde você é estabelecido, você pode ser uma luz lá no seu trabalho, uma luz na sua faculdade, uma luz na sua rua, uma luz para a sua família. Você pode ser uma boca que fala, um profeta ali no seu lar, no meio dos seus. E Jonas, ele foi enviado para sair. Talvez você foi enviado para ficar, mas você foi enviado também. E agora o que acontece? Ele paga uma passagem para fugir. Os historiadores dizem que ele saiu mais de 3.500 quilômetros fora da sua rota. O Senhor mandou ele para Nínive, ele vai até Jope, numa outra cidade, e ali pega um barco para ir para a Espanha, para bem longe de onde Deus mandou. E agora, o que ele faz? Ele paga a passagem. Ele poderia ir no navio, olhando as belezas do mar. Ele poderia ir tanta viagem, já que ele pagou. Ele podia ir sentado lá na frente, igual o Titanic, né? Olhando ali o mar, só desfrutando. Mas a sua consciência não permitiu. A sua consciência não deixou nem ele desfrutar da viagem. O Espírito deve ter incomodado ele. De alguma maneira ele poderia curtir. Sabe, muitas pessoas saem da presença de Deus pensando que pode curtir. Quantos estão lá no mundo querendo curtir, não conseguem
consegue, porque a palavra de Deus é uma semente que não morre. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não consegue ficar. Ele tenta, ele pensa que está se enganando, mas lá o Espírito Santo está incomodando ele. Ao invés dele desfrutar da viagem, ele corre, pensando que poderia fugir. Ele vai lá para o porão, e lá no porão ele dorme o sono da indolência. Lá no porão ele dorme o sono da negligência. E ele pensa que ali ele está fugindo de Deus. Ele vai dormir pensando: eu quero esquecer, eu não quero nem ver. Tem muita gente dormindo, tem muita gente apagada, tem muita gente desligada. Mas hoje aqui o Espírito Santo vai nos lembrar que somos missionários. Temos uma comissão, que não estamos aqui apenas para viver a vida que queremos e curtir de tudo. É claro que a terra tem coisas boas em Deus para te oferecer, mas a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. Esta é a palavra de Deus para nós. E nesse culto de missões eu não posso falar de outra coisa a não ser do missionário, do chamado deste homem. E agora o que que Deus faz? Deus manda uma tempestade para chamar a atenção de Jonas. Deus manda uma tempestade para que ele perceba que não adianta fugir de Deus. De Deus ninguém foge. Por isso no começo eu disse: para de adiar o seu chamado, para de fugir de Deus, para de chamar tempestade para a sua vida. Muitas vezes tem muita tempestade na sua vida e você não percebeu que é o propósito que você não cumpriu, que é o chamado que você não está cumprindo. Querido, se você se despertar hoje, oh querido, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. O Senhor vai te levar em lugares maravilhosos. E quando você vê pessoas vindo a Jesus através de você, quando você for prestar contas ao Senhor, você vai poder falar: esta vida eu que ganhei, esta vida eu que ganhei, esta pessoa foi eu que ganhei, este homem foi eu que levei para Jesus. Se isso te alegra, diga aleluia. Será maravilhoso e o Senhor saberá nos recompensar. O Senhor saberá, então não há desculpa. Mesmo sendo um povo violento, se Deus mandou, Deus o guardaria. Mesmo sendo um povo difícil, se Deus o mandou, Deus prepararia o caminho. Deus já preparou o caminho para você pregar a sua palavra. Exatamente onde você vai estar amanhã é um lugar, é um campo, é um momento, é a hora, é um momento propício para você falar. E agora vem uma tempestade sobre a vida de Jonas. Às vezes acontece tanta coisa às vezes vem uma tempestade de problema na nossa vida e a gente não sabe explicar. E problema não vem sozinho não, viu? Quando vem um, vem outro, vem outro, vem outro. E eu costumo dizer que quando fecha tudo. Parece que o céu está de bronze. Parece que nunca vem uma coisa só. Você pensa que venceu aquele problema, vem outro. Você pensa que venceu aquela luta, vem outra. Os céus parece que fecharam. Oh meu querido, entenda uma coisa: quanto mais você fizer para Deus, mais você terá de Deus. E a tempestade vem mesmo, mas a gente precisa refletir: o que está acontecendo? Nós precisamos fazer uma autocrítica. Será que eu estou cumprindo os propósitos de Deus para a minha vida? Eu estou ligado numa célula, eu estou ligado no ministério, eu estou cumprindo, eu estou fazendo, eu estou levando essa palavra. E essa tempestade vem para a vida de todos nós. E nós precisamos avaliar o que está acontecendo, o que Deus está querendo nos dizer. Mas Jonas estava dormindo. E sabe o que Deus fez? Deus usou a tempestade para despertar e ele continuou dormindo. E Deus usou um ímpio. Deus usou o mestre do navio, o comandante do navio. Desceu lá no porão e falou: o que está acontecendo? Você está dormindo, você não está vendo o que está acontecendo lá fora? Nós aqui já clamamos pelos nossos deuses, já fizemos preces, já fizemos orações, e nós não sabemos o que está acontecendo. Levanta aí, faz alguma coisa. Talvez ele logo viu Jonas, a roupa de Jonas, o jeito de Jonas, e percebeu que o Jonas era um cara diferente. E de tanto eles apertarem, de tanto eles pressionarem Jonas então abre a boca e fala: eu estou fugindo de Deus, eu estou fugindo da ordem de Deus, eu estou aqui escondido, eu estou aqui tentando dormir, eu
estou tentando esquecer. Você vai colocando coisas, colocando pessoas, colocando outras prioridades, colocando outros afazeres, colocando outras desculpas. Mas deixa eu te dizer, Deus vai te pegar nessa noite. Deus vai te lembrar: o meu reino vem em primeiro lugar. Primeiro o meu reino, primeiro a minha vontade, primeiro o meu querer, primeiro eu na sua vida, depois as outras coisas. Não adianta ficar chorando, ficar se expondo, ficar dizendo: está tudo errado, está tudo ruim, eu quero isso, eu quero aquilo. Faz a vontade de Deus, agrada do Senhor, e esse Senhor satisfará o desejo do seu coração. Ele vai satisfazer o desejo do seu coração quando você obedecê-lo. Vê aí no capítulo 1, vê aí comigo, no versículo de número 12. Você vai ver que Jonas, ele mesmo, reconhece que está no lugar errado. Ele reconhece que está fugindo de Deus. E agora não é ninguém que joga Jonas. Ele pede para ser jogado. Ele reconhece que ele está fugindo de uma ordem dada pelo Senhor. Ele reconhece que está indo de encontro ou contra o propósito de Deus. É preciso que nós reconheçamos quando nós estamos errando. É triste quando a pessoa não reconhece que está errada. E o pior, quando ela culpa os outros pelo seu erro. É triste quando a pessoa não reconhece que o erro está com ela. Ela não tem a humildade de reconhecer: é eu que estou errado, não é o pastor, não, sou eu. É eu que estou errado, não é o meu líder de célula que está me cobrando para fazer comunhão, para fazer a palavra, para fazer a oração das necessidades. Não, o erro não está no meu líder, não. O erro está em mim, que não estou levando a célula a sério. Não, o erro não está no meu patrão, não. Eu fui contratado para fazer esse serviço, ele tem que me cobrar mesmo. Eu sou pago para esse serviço. Porque tem gente que é contratado por uma empresa e quando o patrão vai cobrar, ele acha ruim. Ei, querido, o seu salário vem pelo seu trabalho. Você foi contratado para fazer o que faz e está achando ruim. Está reclamando e o seu salário é pago para você executar essa função. Quando as coisas apertam, as pessoas fogem. Jesus falava para a multidão: eles queriam pão, eles queriam cura, eles queriam milagre. Quando Jesus começou a apertar o discurso, falar: olha, eu vou morrer, e quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não mudar, quem não tiver um outro discurso, uma outra postura, quem não tiver um outro caráter, as coisas vão ficar. Aí todo mundo começou a fugir, porque o ser humano não gosta de compromisso, ele não gosta de ser apertado. Quando ele é apertado, ele pula fora. E agora Jesus começa a apertar o cerco. E nessa noite é isso mesmo que ele está fazendo, apertando o cerco. Para outra coisa a não ser para ganhar almas para o Senhor Jesus. Você pode executar qualquer função nessa terra. Você pode ser o que você quiser, escolher ser o que desejar, um advogado, um juiz, um médico, um engenheiro ou qualquer outra coisa, mas o seu primeiro chamado é para servir no reino do Deus Todo-Poderoso, é para levar vidas para o Senhor. E é tão difícil dar glória nessa hora, né, gente? É tão difícil dar em línguas nessa hora, porque esse assunto não é confortável, esse assunto não me enche do Espírito Santo, esse assunto não me faz pular na minha cadeira, esse assunto não é uma promessa boa para mim, esse assunto é me tirar do meu conforto, esse assunto é mexer com os meus valores, mas é isso que importa, é isso que Deus quer, é isso que Deus falou, e é que você vai dar conta lá no... Não é línguas, não é se você é avivado ou não, não é se você fez isso não, mas o que vai prestar conta lá no céu é quantas vidas você trouxe até o Senhor. Até quando você se envolveu com o meu chamado? Até quando você cumpriu o ID que eu estabeleci para você? E agora Jonas reconhece que ele estava errado. Versículo 12, respondeu ele, Jonas: tomai-me e me lançai no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa veio essa tempestade. Quando você foge do chamado de Deus, não só você, mas todos os que estão perto de você sofrem. Quando você foge do chamado de Deus, muita gente deixa de ser abençoada. Quando você foge do chamado de Deus, muitas pessoas deixam de receber aquilo que deveriam receber através de você.
Quanto prejuízo há numa pessoa que não cumpre o seu propósito? Quanto prejuízo há num funcionário que não trabalha segundo aquilo que a empresa o contratou? Quanto prejuízo sofre quando os ônibus param de circular na cidade? Quanto prejuízo sofre a cidade se a polícia ficar em greve? E nós, o Estado do Espírito Santo, já passamos por isso. Meu querido, é assim como acontece aqui no mundo físico, quando uma pessoa não cumpre o seu propósito. Quanto prejuízo há se o lixeiro não recolher o lixo amanhã e ficar na segunda, e ficar na terça, e ficar na quarta? Quanto prejuízo há no mundo físico quando pessoas não cumprem o papel e o propósito? Eu quero que você pense nisso hoje. Assim como é no mundo físico, há no mundo espiritual também. Quanto prejuízo vai ter se você, irmão, se você, irmã, não cumprir o ID do Senhor para a sua vida? Quanto prejuízo vai ter? Mas eu me levantei e você também vai se levantar nessa noite. Para de trazer tempestade para a sua vida. Para de ser a pessoa certa no lugar errado. Para de prejudicar as outras pessoas com seu silêncio, com a sua covardia. Para de complicar a sua própria vida. É você que está trazendo tempestade para você. E quando Jonas reconhece isso, quando ele começa a obedecer, quando ele se arrepende e reconhece o que está acontecendo, Deus começa a agir na vida de Jonas. Deus começa a agir na sua vida quando você assumir o seu compromisso com Deus. Começa a assumir o seu compromisso com Deus, que Deus vai começar a agir na sua vida. Vai começar a agir nos seus sonhos. Portas que nunca se abriram vão abrir. Coisas maravilhosas que você espera há muito tempo vai acontecer. Porque quando você obedece, Deus vai te honrar nessa terra. E já houve uma bonança no mar. Quando Jonas é jogado, automaticamente existe uma bonança no mar. E antes de eu falar com você o que acontece com Jonas, porque muitos já sabem, eu quero que você veja aí no versículo 16, já que ele obedece, o que aconteceu? Temeram, pois, esses homens com extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Diga aleluia. Assim que Jonas é lançado ou jogado no mar por vontade própria, que aquele mar se aquietou, houve temor. Aqueles homens incrédulos, aqueles homens pagãos que tinham orado aos seus deuses com D maiúsculo, quando eles veem o mal cessar, quando eles veem a tempestade parar, eles temem ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que eles temeram, ofereceram votos. Quando você obedece, pessoas se convertem. Quando você obedecem coisas absurdas que não aconteceu antes, as coisas maravilhosas de Deus começam a acontecer. Foi só Jonas obedecer, o mar cessou. Eu profetizo que você vai começar a obedecer, e este mar vai cessar. Vai cessar essa tempestade na sua vida, cessar essa tempestade nos seus sonhos, no seu casamento, na sua vida. Vai cessar. Portas gloriosas vão se abrir. E assim que ele obedece, Deus providencia carona para ele. Deus providencia um grande peixe. E aquilo, meu irmão, que parecia o fim, aquilo que parecia que era a morte, aquilo que parecia que era o fim de Jonas, é apenas o começo. Deus preparou uma carona para Jonas. Essa é uma história linda que até as crianças gostam. Deixa eu te dizer, muitos não acreditam nessa história. Muitos acham que é uma invenção da cabeça de um homem. Muita gente fica pensando assim: não é possível que ele tenha sobrevivido. Lá em João, no capítulo de número 6, no versículo 37, você vai ver o próprio Jesus mencionando a história de Jonas. O próprio Jesus falando para aquela geração. Eles falaram: Senhor, nos dá o sinal. Ele já tinha dado tantos. Ele disse: nenhum outro sinal será dado a essa geração, além do sinal de Jonas. Que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e eu, Senhor, ficarei 3 dias no seio da terra, mas no 3º dia eu me levantarei para cumprir aquilo que o Pai me chamou para fazer. E Jonas, então, Jesus prepara para ele, Deus prepara para ele uma carona, um escape. Mesmo que parecia o fim, mesmo que parecia destruição, ele é recebido, ele é guardado por um peixe. Irmãos, eu creio nessa história. Eu creio que o grande peixe engoliu Jonas, mas olha aqui para mim. Ainda que
que a Bíblia tivesse dito, uma sardinha engoliu Jonas, eu acreditava. Ainda que a Bíblia dissesse, um peixe pequenininho engoliu Jonas, eu acreditaria, porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é poderosa. Quem acredita assim, diga aleluia. A palavra de Deus não mente, a meu respeito, a teu respeito, a respeito de Deus, a respeito do Todo-Poderoso. É fácil, talvez até mais fácil acreditar que um bocão engoliu Jonas, mas se uma boquinha tivesse, a Bíblia tivesse dito, eu também acreditaria, porque a palavra de Deus não mente. Fique de pé no seu lugar, meu amado. Deus providenciou uma carona para Jonas. E aquele grande peixe o engoliu. E agora eu quero te dar o desfecho dessa história. A história de Jonas muda. Sabe quando? Quando ele reconhece que deveria ter cumprido o propósito de Deus. Ei, a história de Jonas muda quando ele reconhece que deveria ter cumprido o propósito de Deus. Ou seja, a história de Jonas muda quando ele ora. Diga aleluia. A história de Jonas muda quando ele faz uma oração. Quando ele ora, quando ele se arrepende, quando ele decide a fazer o que deveria fazer desde o início. Muitas pessoas vêm para a igreja e prometem muitos e fundos. Muitas pessoas, quando Deus o livra de algumas situações, ele fala, olha Deus, agora eu vou ser assim, eu vou fazer isso. Ó Deus, se o Senhor me livrar desse perigo, se o Senhor me livrar dessa dívida, se o Senhor me livrar dessa situação, eu vou fazer isso. Se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor preparar um casamento para mim, se o Senhor preparar uma casa, um carro. E falam muitas coisas, mas quando Deus dá, ele se esquece. Ele se esquece daquilo que prometeu. Jonas era um profeta, e o que o profeta faz? Profetiza, e quando Deus mandou ele profetizar, ele não quis. Quando Deus mandou ele cumprir o seu chamado, ele não foi. Mas meu irmão, minha irmã, nessa noite, que o Espírito de Deus incomode você. Oh, querido, você tem um chamado, e esse chamado é que você fale desse Jesus que um dia te salvou, esse Jesus que um dia te curou, esse Jesus que curou a sua família, esse Jesus que respondeu a sua oração, esse Jesus que tem blindado você dessa praga, esse Jesus que deu você família, filhos, que tem te abençoado. Lembra disso. Assim como Ele fez na sua vida, Ele quer fazer na vida de outras pessoas, mas elas só saberão se você falar. E a história de Jonas mudou quando ele ora. Quando você orar, reconhecer, o Senhor também vai mudar a sua história. E ele é levado para aquela cidade, o peixe coloca ele fora da água e ele vai pregar. E o que aconteceu? Aquele povo aceitou, converteu e viveram para o Senhor. E assim vai ser contigo, meu querido. Não tenha medo, se Deus te mandou, Ele vai te honrar ali onde você está. Quando você abrir a boca, você vai falar coisas que Deus vai te ensinar para que as pessoas se convertam. O importante é que você não fuja do seu chamado. E eu quero lembrar você o que eu comecei dizendo: para de adiar o seu propósito, para de complicar a sua vida, irmão, para de ficar dando volta em torno de si mesmo, para de chamar tempestade para a sua vida. Levante as suas mãos nessa noite e não fuja mais do chamado, não fuja mais da presença de Deus, não fuja mais do propósito. Se Deus mandou você ser líder de célula, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Deus te chamou para liderar uma célula, Ele porque sabe que as pessoas vão dar crédito àquilo, a palavra que Deus vai colocar na sua boca. Levante a sua mão aos céus, não fique aí parado pensando, não tem outra pessoa para fazer, outro pode fazer. Não é sobre outro, meu querido, é sobre você. Não é sobre o irmão do lado, é sobre você. Não é sobre o pastor e a Nós temos um chamado, temos uma responsabilidade. Se nessa noite você quer se comprometer, levante a sua mão. Se você quer fazer um concerto aí na sua cadeira, faça isso. Se você quer orar e dizer: Senhor, me arrependo do quão errado eu tenho sido, do quanto eu tenho sido crítico, do quanto eu tenho sido covarde. Se você quer aí na sua cadeira se consertar, fazer uma oração dizendo: meu Deus, me perdoa, porque eu fui chamado para isso, eu fui criado para isso, e eu não tenho feito
aquilo pelo qual o Senhor me criou, me chamou. Meu querido, faz aí um concerto com Deus. Amanhã é um novo dia, amanhã é um novo tempo. Se arrependa das suas obras, se arrependa, querido, e vai pedindo: Senhor, me ajuda a ganhar meu amigo. Vai, irmã, ora, me ajuda a ganhar minha amiga. Fala: Senhor, me ajuda a ganhar meu patrão. Senhor, me ajuda a pregar para o meu vizinho. Oh Deus, que eu possa conseguir trazê-lo para a tua presença. Que o meu testemunho possa trazer o meu pai e a minha mãe para a tua presença. Que o meu testemunho incomode o meu patrão, a minha patroa. Que a minha luz brilhe no meio das trevas. Todo mundo precisa ouvir. Todo mundo precisa ouvir. E a boca que vai pregar é a sua. A boca que vai falar é a sua. A boca que Deus vai usar é a sua. Abra a sua boca agora, meu querido. Empreste para o Espírito Santo a sua vida, a sua voz. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor quer contar com você, como Ele contou com Jonas. O Senhor quer contar com você. Ele pode contar com você. Ele pode contar com você, missionário. Missionária. Você não precisa de título para ser. Não precisa de título para fazer. Mas precisa de disposição. Precisa obedecer. Precisa querer. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ele nos chamou e Ele nos capacita para cumprir o chamado. Ele te chamou, Ele te capacita para cumprir o seu chamado. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, querido. Se comprometa, se envolva. Receba como algo de Deus para a sua vida. Muitas pessoas vão perecer se você não for. Muitas pessoas vão perecer se você não for. Muitas pessoas vão ficar se você não ajudá-las. Muitas pessoas vão ficar se você não for até elas. Chega de desculpa. Chega, ninguém consegue esconder do Senhor. E cada um de nós assumimos essa responsabilidade nessa noite. Você na sua casa. O Senhor te chamou para cumprir um propósito. Um propósito maravilhoso. Conhecer o Senhor e levar outras pessoas a conhecê-lo. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Tudo é passageiro, mas o reino é eterno. Buscar em primeiro lugar este reino, a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Primeiro reino, primeiro Deus, primeira vontade, primeiro propósito, primeiro evangelho. Oh, aleluia, para onde nós iremos? Se Ele é tudo para nós. Oh, Espírito Santo, nos convence a não desistir, a não fugir. Nos convence a não dar desculpas. Nos convence a ir em direção ao teu propósito, a ir em direção ao nosso chamado. Aleluia. Que Deus abençoe você. Abençoe sua casa. Abençoe o seu chamado. E que você desenvolva o propósito de Deus na sua vida. Para de chamar a tempestade. Para de adiar o propósito. Assim que você cumprir o propósito, o Senhor vai acabar a tempestade. O Senhor vai te trazer de volta à vida. E o Senhor vai honrar a sua casa. Se você crê, levante as suas mãos e diga aleluia. Diga glória a Deus. Que Deus abençoe você. Pode assentar no seu lugar. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente. No culto Quarta da Vitória. Desde já eu convido você para estar aqui presencialmente, se você quiser, se você desejar. Com todos os cuidados que nós devemos tomar. Ou se você desejar assistir na sua casa, é bom que você venha congregar, viu? É bom estar, o clima aqui é diferente. Mas que Deus abençoe você aí na sua casa, que você tenha uma semana maravilhosa. E Deus abençoe a todos que estão aqui, no nome de Jesus. Paz seja com todos.